Por que será que na Holanda, às 6 horas da tarde, você já quase não encontra ninguém no escritório, enquanto no Brasil, às 8 horas da noite, a gente ainda vê um monte de gente trabalhando no escritório, por exemplo? Será que nós estamos mesmo vivendo ou só sobrevivendo à rotina? Hoje eu quero comparar esses hábitos, mostrar o impacto disso na nossa saúde e o que a ciência já sabe sobre o equilíbrio entre a relação trabalho e vida pessoal. Eu sou o Lucas, médico em São Paulo, atualmente aqui na Holanda, e a ideia deste canal é trazer ciência médica aplicada ao nosso cotidiano. Nos últimos vídeos eu falei sobre como a alimentação muda quando vivemos em outro país, sobre como o ambiente influencia nossas escolhas e também sobre nossa saúde mental em tempos de mudança. Hoje o tema é outro, mas ele conecta com tudo isso, o tempo livre e como o estresse impacta a nossa saúde. Continua comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que tudo vai fazer mais sentido para você quando você ver que todos esses pontos se conectam de alguma forma. E se você já é de casa, não esquece de já deixar o seu like aqui no vídeo. Isso me ajuda, me mostra que você curtiu o meu vídeo e ajuda o YouTube a entregar meu conteúdo para outros canais também. Para outros canais não, né? Para outras pessoas no caso. No Brasil, a gente vive uma cultura de overwork. E trabalhar até tarde é até motivo de status para muita gente. Quem nunca viu aquele colega de trabalho que tem muito orgulho de ser o primeiro a chegar e ser sempre o último a sair da empresa, mesmo que ele não esteja sendo nem um pouco produtivo. Já na Europa, especialmente aqui na Holanda, a ideia de horário de trabalho ela é muito bem respeitada. Mas o que será que isso faz com nossa mente? O que será que isso faz com o nosso corpo? Será que dá para importar algum desses hábitos holandeses para a nossa rotina, para o nosso ambiente, sem abrir mão da nossa realidade? E aqui no primeiro tópico eu gostaria de falar dessa relação entre tempo livre e overwork. Na psicologia organizacional como um todo, existe um conceito chamado work-life balance, para quem não conhece. Em português bem claro, a gente pode chamar isso de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Parece uma frase bonita, mas tem muitos dados sérios por trás desse conceito. Algumas pesquisas mostraram que jornadas mais longas de trabalho aumentam o risco de doenças cardiovasculares, depressão e inclusive de morte precoce. Tem inclusive alguns estudos epidemiológicos falando sobre isso. Em específico, eu vou colocar aqui na legenda um desses estudos, que mostra que quem trabalha muito além da conta acaba tendo mais chance de adoecer. E aqui eu não falo adoecer apenas de doenças físicas, digamos assim, mas também de doenças emocionais em relação à saúde mental. Quantos pacientes eu já não atendi que estavam com a saúde mental extremamente deteriorada por, segundo eles, pressão, carga de trabalho. E aqui só um pitaco filosófico, que eu acho que muitos de nós vimos isso na escola ou até mesmo na faculdade do Max Weber, sobre a ética protestante dentro do trabalho. E a ideia de que trabalhar duro era sinal de virtude e até mesmo de salvação. E isso acabou moldando muito das nossas sociedades ocidentais. Só que a forma que essa ética se espalhou entre os países, ela foi diferente. Em países como o Brasil, por exemplo, acabou se tornando um peso, quase uma obrigação moral de estar sempre ocupado. Quem aqui nunca continuou trabalhando porque sentia culpa de parar? Eu mesmo já senti e sinto muito isso até hoje, nos meus momentos de descanso, nos meus momentos que eu estou assistindo o filme, relaxando, em que eu paro e penso, poxa, e se eu estivesse trabalhando agora? E se eu estivesse sendo mais produtivo? E se eu estivesse fazendo X, Y, Z? E aqui na Holanda, com minha esposa saindo do trabalho dela às 5 horas da tarde, por exemplo, eu pude perceber que sair esse horário, né, quando é possível, quando a empresa permite, não é sinal de preguiça. É normal. Aqui existe muito uma visão de que você trabalha para viver. Você não vive para trabalhar. E aqui no tópico 2, a gente pode pensar um pouco mais sobre a questão do urbanismo e saúde mental. Como as cidades foram criadas e como que isso se relaciona à sua saúde mental. Na Holanda, a cidade ela é pensada para bicicleta. Ela é pensada para a proximidade entre sua residência e o seu trabalho. Ela é pensada para um transporte público eficiente. Isso reduz muito o seu tempo gasto no trânsito e, consequentemente, tem um impacto direto na sua saúde mental. Tempo de deslocamento e saúde mental, olha, geralmente é uma relação inversamente proporcional. Se o tempo de deslocamento é muito alto,
provavelmente a sua saúde mental não vai estar lá essas coisas. E aqui eu falo por experiência própria, eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso também, de ter que passar 1h30, 2 horas, até mais no trânsito para chegar no seu trabalho, para chegar na sua faculdade, por exemplo. Tem até um estudo que mostra que quanto mais tempo as pessoas passam em deslocamentos, menos satisfação com a vida e até níveis mais altos de cortisol elas possuem. E quando a gente pensa nisso, a gente percebe que como as cidades, elas também moldam o nosso corpo e elas também moldam a nossa mente. Em São Paulo, eu perdia horas no trânsito de locomoção, principalmente quando eu ia para a faculdade, por exemplo. E aqui, pedalando 10 minutos, eu chego praticamente em qualquer lugar na cidade que nós estamos. Isso muda a energia que eu levo pro resto do meu dia, isso muda até mesmo o meu humor. E se até aqui esse vídeo faz sentido para você, comenta aqui embaixo quanto tempo de deslocamento você gasta por dia. Eu tô curioso para saber como é que isso é na sua cidade e como é que isso impacta na sua rotina. Por fim, agora no terceiro tópico, a gente vai falar um pouco mais sobre o impacto do estresse na nossa saúde. O corpo, ele definitivamente não foi feito para viver sob estresse contínuo. E esse estado constante, ele ativa o seu eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, que a gente chama na endocrinologia, liberando muito mais cortisol na sua corrente sanguínea, que digamos que seja o hormônio do estresse, e isso vai gerando cada vez mais desgaste em você e na sua saúde. E as consequências são insônia, queda da imunidade, ganho de peso, pressão alta e até maior risco, por exemplo, de síndrome metabólica. E aqui eu lembro bastante de Sêneca, um filósofo estoico, que dizia que a vida é curta, mas que a gente gasta boa parte dela em coisas completamente inúteis. E muitas vezes esse excesso de trabalho é exatamente isso, é gastar vida em algo que não retorna em saúde ou em propósito. Um pensamento muito parecido que eu acho que a geração mais nova anda tendo. Recentemente eu li algumas notícias que eles estão recusando, né? Mais trabalhos corporativos, trabalhos com cargas horárias longas ou recusando sair do home office, por exemplo. E aqui que entra a questão prática. Se não dá pra gente mudar o sistema, a gente pode tentar mudar algumas outras pequenas coisas. Então anota aí, definir um horário para parar, caminhar depois do trabalho, colocar o celular longe do seu alcance por pelo menos 1 hora e aprender a dizer não. São barreiras pequenas, mas que reduzem a carga de estresse e devolvem um pouco do controle sobre o nosso tempo. No fim, pessoal, não se trata de forma alguma de copiar o estilo de vida europeu, mas sim de observar, de tentar aprender e de tentar trazer algo que caiba de alguma forma na nossa realidade. Se não dá para mudar a cultura de um país inteiro, dá com certeza para a gente mudar a forma com que lidamos com ela. E isso já tem um impacto enorme na nossa saúde física, na nossa saúde mental e até na forma que a gente aproveita o pouco tempo que tem. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de ativar o sininho aqui embaixo, o YouTube vai sempre te avisar, sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Me conta aqui nos comentários também qual que vai ser o seu primeiro passo tentando buscar mais equilíbrio. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.